Oi, gente! Começando agora o episódio 28 das Amazonas Podcast. Como vocês sabem, essa temporada agora de 2022, a gente fez e está fazendo, episódios dedicados à questão amazônica. A gente fala de questões indígenas, a gente fala de meio ambiente, de ciência, de tecnologia. E hoje está aqui com a gente um dos grandes conhecedores da Amazônia, que é o Virgílio Viana. O currículo dele é super grande e eu pedi para a assessoria. Vou usar óculos, gente, para ler. De tão grande que é, não dá para decorar não, Virgílio. Olha só, Virgílio Viana, que é engenheiro florestal, com PhD em Biologia Evolutiva pela Universidade de Harvard e pós-doutorado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade da Flórida. Foi professor do Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, entre 1989 e 2003, e professor colaborador de pós-graduação do nosso querido INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Entre 2003 e 2008, o Virgílio foi o primeiro secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas. Atualmente é superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável, a FAS, que a gente vai falar bastante sobre essa fundação, que tem tanto a contribuir ainda e tanto já contribuiu para o nosso estado, sobretudo para o homem do interior. Continuando, coordenador da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável Amazônia, uma iniciativa da ONU. Membro ordinário da Pontifícia Academia de Ciências Sociais do Vaticano, um título agora super recente que a gente vai falar bastante também. Presidente do Conselho de Administração da Aliança para a Bioeconomia da Amazônia, idealizador da Aliança Covid Amazônia, membro fundador do Instituto Amigos da Amazônia, professor associado especial da Fundação Dom Cabral, uma das 10 maiores escolas de negócio do mundo. Esse é Virgílio Viana e a gente conversa com ele agora. Como você sabe, nós, as Amazonas, somos um trio e quem está aqui comigo para conversar com o Virgílio é, como sempre, Aruana Brianese. Oi, gente, tudo bom? Estou muito animada para essa conversa de hoje. A gente estava já há um tempo tentando trazer o Virgílio aqui para o programa. Eu acho que vai render bastante. Temos muitas coisas para conversar sobre a Amazônia. Minha amiga e colega Liege Albuquerque. Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui com o Virgílio. Eu não sei se ele lembra, eu fui a primeira repórter a entrevistá-lo logo que ele chegou aqui em Manaus, em 2003, para o jornal A Crítica. E nessa entrevista eu percebi eu sempre fui muito observadora, sou repórter de texto, né? Percebi que ele tem hoje uma característica que ele já tinha em 2003, que depois eu vou falar. Aí, até hoje eu tô curiosa. Olha, gente, como vocês sabem, é comum que quem apresenta, no caso eu hoje, faço a primeira pergunta. Então, Virgílio, como a Aruana falou, que bom tê-lo aqui com a gente tem muito o que conversar. Mas agora, no preâmbulo aqui, antes, quando estavam ajeitando os microfones e as luzes, você estava me falando que você está trabalhando atualmente num grande projeto da Fundação Dom Cabral, que vai fazer um grande plano para o próximo governo, seja ele quem for, e você está responsável pela parte de meio ambiente. Que responsa, hein? Porque falar de meio ambiente, tantos biomas como tem no Brasil, espero que, sinceramente, você puxe uma sardinhazinha para o nosso bioma Amazônia, que você é tão conhecedor. Como é que está trabalhando esse projeto, Virgílio? Bom, primeiro, um prazer estar com vocês três, aqui, três mulheres inteligentes e que conhecem profundamente a Amazônia. Essa iniciativa, ela foi provocada pelo Pedro Passos, que é um dos proprietários da Natura e presidente do Conselho da Fundação Dom Cabral. E a ideia é pensar o Brasil não para um governo, mas sim para um projeto de longo prazo. Não apenas para quem vai estar agora concorrendo, a eleição na esfera federal, estadual, para o legislativo, mas pensar em algo que possa passar entre diferentes mandatos. Porque o Brasil padece muito dessa descontinuidade de programas entre diferentes governantes. A ideia é que seja algo curado pela Fundação Dom Cabral. E foi dividido em 4 partes, uma agenda econômica, uma agenda social, uma agenda ambiental e de governança. E me convidaram para coordenar essa agenda ambiental. E isso é para o Brasil inteiro, não é só para a Amazônia, é uma tarefa gigantesca, como todos podem imaginar, mas eu abracei como uma dessas coisas que a vida
nos coloca e a gente tem que encarar e arrumar uma hora das 24 horas do dia aí para se dedicar a isso. Agora, nada fácil, né? Porque eu brinquei aqui na pergunta, mas é verdade. O Brasil é muito rico em biodiversidade e tem problemas muito sérios nessa área. Falando agora especificamente da Amazônia, que é o nosso tema, aqui, né, essa dicotomia em ter que preservar, conservar a Amazônia e ao mesmo tempo ter que desenvolver uma economia para o homem que aqui vive e precisa sobreviver, é uma relação de equilíbrio muito difícil de ser feita e que você vem buscando aí pelo menos há 2 décadas e meia isso, né? Daniela, uma das coisas que eu acho que me ajuda muito é conhecer bem a realidade de perto. Então, desde muito tempo, eu viajo muito pelo Brasil. Minha primeira viagem à Amazônia foi quando eu tinha 16 anos de idade. Olha. Com mochila nas costas, eu e mais 2 colegas do ensino médio. E depois, aos 17, eu fiz uma segunda viagem. Então, eu conheço bastante da Amazônia há muito tempo. E a vida tem me dado muitas oportunidades de fazer muita coisa. Faz atualmente é um laboratório de inovação, de fazimentos e que tem dado resultados muito legais. Eu acho que todos os reconhecimentos que a gente tem recebido, eu acho que eles são fruto disso, né? Da gente fazer com seriedade, com profissionalismo e ao mesmo tempo humildade, porque às vezes a gente erra, né? Mas no geral eu acho que a gente tem conseguido resultados bem legais que, como o Papa Francisco nos ensina, nos permitem manter acesa a chama da esperança. Porque é muito fácil a gente olhar para esse mundo de problemas que a gente tem e desanimar. Né? E a gente não pode perder a esperança. E eu acho que são resultados, são coisas que vão dando certo que contribuem para a gente manter acesa essa chama da esperança. Deixa eu te fazer a pergunta dessa história de 2003 que eu brinquei, né? Que eu percebi que você chegou aqui naquela época com uma postura muito humilde de aprender, apesar de conhecer bastante da região e com seu sapato de couro, a sandália aberta, que você usa até hoje, né? Você já chegou para a nossa região com um sapato mais fresquinho, né? Você já chegou assim, eu já estou adaptado. Na época eu pensei, ele vai ser mais um daqueles caras que chegam aqui, faz um negócio legal e tal, e depois vai se mandar. Mas não, você saiu do governo, a pergunta é essa, né? Você saiu do governo, onde você era secretário, e depois foi para uma ONG. Você fez nascer a FAES e está nela até hoje. Onde se faz mais pelo meio ambiente? No governo ou numa ONG? Olha, minha sandália continua firme e forte, inclusive estou com outra sandália. Não é a mesma de 2003, mas é uma sandália que, de uma certa forma, tem vários simbolismos. Um deles é esse de estar adaptado ao calor, né? E a outra é um pouco da sandália franciscana, da humildade, né? Que eu acho que é importante a gente sempre cultivar isso. Eu acho que as palavras de São Francisco são muito sábias em muitos aspectos, um deles é esse. E sobre onde dá para fazer mais, eu acredito que na sociedade civil. E acho que do ponto de vista conceitual, nós precisamos encarar as organizações da sociedade civil como algo muito importante para o futuro do Brasil. E falo isso tendo sido secretário 5 anos e tendo tido muita liberdade quando eu era secretário. Né? O governo, à época, né, era o governador Eduardo Braga, ele me deu uma liberdade muito grande de nomear pessoas e demitir pessoas sem nenhuma influência política. E eu hoje tenho uma posição na FAES que é totalmente apartidária, porque a FAES não tem partido, não tem vinculação com... Nem sou muito grato a essa história que tive aqui com o Eduardo. Mas o governo, aliás, ele é excessivamente burocrático e gasta mal os recursos, demora para gastar, né? E paga caro por aquilo que compra. E compra de baixa qualidade. As organizações da sociedade civil são mais criativas, é mais fácil ser inovador,
na sociedade civil. E além de tudo, tem a paixão, né? Porque ao invés de um trabalho ali que a pessoa vai, bate o ponto, etc., e ganha o salário no final do mês, a pessoa que está na sociedade civil, na maior parte dos casos, falo isso pelo corpo de colaboradores da FAS, está ali por paixão, né? Uma parte está apaixonada, então faz com mais tesão, com mais vontade e encara, portanto, os desafios. E na Amazônia isso ainda é muito mais relevante, porque para pegar o banzeiro, o pium, o sol, a chuva, isso, se não tiver força de vontade, você fica atrás do computador, mandando ali uma mensagem, o WhatsApp, falando que choveu, que tal, que você não pode ir, e pronto. Então, eu acredito que a gente tem um papel muito importante das organizações da sociedade civil, e não é só no Brasil. Né? Eu participei de várias discussões internacionais sobre isso, e eu e outras pessoas defendem que existem instituições que a gente chama de instituições meso. Não são gigantescas e também não são pequenininhas, mas essas instituições intermediárias da sociedade civil têm um papel muito importante em fazer inovações, e o Brasil precisa de inovações. Você falava, né, do projeto da Dom Cabral, o Daniela, e uma das coisas que o Brasil precisa é isso, quer dizer, como que a gente melhora a educação, que é uma das grandes tragédias nacionais? Como é que a gente reduz a desigualdade e acaba com a pobreza extrema? Essas soluções têm que ser inovadoras. Quem que vai inovar? Eu acredito que é no espaço da sociedade civil que pode beber do saber acadêmico, mas ao mesmo tempo não está presa às limitações do mundo universitário. Né? E da burocracia do governo. Da burocracia, né? E de um lado a burocracia do governo. Então ela pode, de uma certa forma, se apoiar na ciência e fazer a ponte com os governos, porque os governos, a minha experiência é que os governos estão ávidos por soluções. Então, se a gente marca, como eu tive agora, na semana passada, para ser sincero, em Presidente Figueiredo, com a prefeita que eu conhecia há poucos meses atrás. E, volto a dizer, sem nenhuma relação partidária. Mas é uma prefeita mulher, me chama muita atenção. Todas as secretárias são mulheres, exceto que eu acho que é o secretário de governo. Um grupo de mulheres muito embaladas, super animadas. E quando elas nos procuraram para fazer uma parceria, não financeira, sem nenhum recurso financeiro, nós captamos recursos daqui, eles têm os recursos deles e pronto. Eu senti essa avidez, essa predisposição de receber novas sugestões e novas abordagens metodológicas. Então, eu vejo que as organizações da sociedade civil podem não apenas fazer mais, mas aumentar o potencial dos governos e fazerem aquilo que é o mandato. Né, que vocês fizeram com que as pessoas tivessem cabeça de empresário lá, né? Tem uma pousada isso é maravilhoso, né? Porque você assim, olha... É uma comunidade ribeirinha, né? Para quem não conhece. Exatamente. E que nós não vamos desmatar, nós vamos explorar o turismo local, né? E as pessoas todas se movimentaram naquela comunidade, né? Bonito de ver. Aquilo é um exemplo, né? Esse exemplo é muito legal. É que no município de Iranduba, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, bem ali na região de Anavilhanas, e é uma das 19 comunidades daquela reserva e uma das 583 que nós trabalhamos. Nós trabalhamos num universo enorme. Né? A FAS já está com 583? Em quantos municípios? Na verdade, era até o ano passado. A gente agora está com 900 comunidades. Em quantos municípios? Quase todo o estado do Amazonas? Quase todo o estado do Amazonas. E agora nós mudamos, inclusive, de nome. Há 2 anos atrás, deixamos de ser Fundação Amazonas para ser Fundação Amazônia. Né? Refletindo um pouco a demanda que a gente tem tido de outros estados e de outros países. A gente está com 3 embriões, um na Colômbia, outro no Peru e outro na Bolívia. Eu sei que a Luana está assim para fazer pergunta. Na minha vez. Não, mas eu deixo furar a minha vez. Eu vou furar porque tem a ver com a pergunta da Liege, que a sua resposta sobre essa pergunta, que é financiamento internacional. Você vem trabalhando há muito tempo, né, em contatos internacionais, com ONGs, com parcerias. Você falou agora de Presidente Figueiredo. Como é que está o humor dos financiadores internacionais para investir em
em projetos na região amazônica. Já esteve melhor, nós estamos, por conta de não dar determinadas contrapartidas, eu falo em termos de Brasil, né? Segurar esse desmatamento que vem avançando, enfim, a gente já teve melhor na fita ou ainda há uma predisposição internacional para apostar, para colocar dinheiro para projetos na região amazônica que possam se concretizar? A gente está hoje numa situação paradoxal e falo isso tendo terminado agora, há 2 semanas atrás, uma viagem em 11 cidades, sendo metade na Europa e metade nos Estados Unidos, fazendo busca de novas parcerias, etc. A gente tem uma situação paradoxal. De um lado, uma aversão total ao Brasil. O Brasil está mal na foto, de uma maneira resumida. Sim. A imagem do Brasil está extremamente desgastada. Né? O Brasil que sempre foi visto historicamente como um país legal, da alegria do carnaval e do compromisso com a agenda ambiental. O Brasil é um país historicamente muito atuante, né? Organizou Rio 92 e tantas outras coisas. Rio+20? Rio +20, tantas outras coisas que o Brasil, na nossa diplomacia, sempre teve um respeito internacional muito grande. E houve uma queda enorme disso, né? Tem uma capa da Economist que é muito simbólica, né? Que é o Cristo Redentor decolando como se fosse um foguete, depois o Cristo Redentor caindo como se fosse um meteoro, assim, e depois uma outra com a Amazônia, com a foto assim de ameaça de morte, né? E é muito simbólico a Amazônia para o mundo. E o fato de nós estarmos tendo aumentos crescentes de desmatamento a cada ano, né? As taxas vão aumentando, e aí o número resumido nós estávamos com 27 em 2003, abaixamos para 4 e agora subimos para 13. Então é 27, 4 e 13 mil quilômetros quadrados de desmatamento por negados ano. Com veemência pelo governo federal. Não há desmatamento na Amazônia. E até isso, esse negacionismo é muito complicado, né? Porque não existe dúvida sobre isso, a não ser fake news, né? Mas o Brasil tem um sistema de satélite super bem reconhecido no mundo inteiro, né? De monitoramento por satélite. Não adianta trocar presidente de INPE porque o satélite continua lá. E nem precisa do Elon Musk, né? Já tem um satélite bem funcionando. E o outro lado da moeda é que se de um lado existe essa aversão, por outro lado existe uma sensação de desespero. Falar, o que nós vamos fazer? Vamos assistir isso e ver o fim da Amazônia? Então, tem de um lado essa situação caótica que a gente tem hoje, e eu posso contar para vocês vários episódios, né, que eu vivenciei nos últimos meses, desse caos. Eu fui por terra para a COP de Glasgow, eu fui de Manaus para Porto Velho de cá, 3 dias pela BR. Meu Deus. 3 Passei dias, no tá? meio do bang bang. Pelo Completamente. Como Bang parte bang. da preparação. Para esquentar o motor. Meu Deus do céu. Pegar uma inspiraçãozinha. 3 dias pela 319. 3 dias pela 319. Agora, em dezembro. Em dezembro novembro, desculpa. Novembro do ano passado. Mas, então, o que acontece? Tem uma parte da comunidade internacional que fala assim, nós não temos que fazer alguma coisa. E tem algo muito positivo, porque o tema da Amazônia, ele deixou de ser um tema só dos ambientalistas e passou a ser, por exemplo, o tema dos grandes fundos internacionais de investimento. O BlackRock, que é o maior fundo do mundo, mandou formalmente um comunicado ao Ministério da Economia, não foi ao Ministério do Meio Ambiente, né? Dizendo, olha, a prosseguir essa trajetória, nós vamos recomendar aos nossos investidores de retirar os investimentos no Brasil. Sanções mesmo. Não é retirar o dinheiro de bolsa, porque você está investindo na bolsa e em outras coisas. Então, eu acho que tem um movimento que vai na outra direção, é as pessoas querendo se engajar. E aí não só
com movimentos como esse, como também em financiamento. Né? E aí, tanto governos quanto fundações privadas, filântropos internacionais querendo se engajar mais. Então, tem um ambiente mais favorável diante do caos. Né? Sim, então, transformar o caos em oportunidade. É bem dual. É isso. Virgílio, no ano passado a FAES fez uma pesquisa em Manaus e mostrou que 72,6% da população acredita que manter a floresta preservada é positivo para a qualidade de vida e para a economia. A minha pergunta é, em que medida esse apoio popular, né, e essa visão de que a floresta em pé ela pode ser também sustentável para a economia é importante para esse tipo de projeto? Você acabou de falar que, né, os grandes bancos estão mudando a visão. Você acha que a população, assim, essa opinião pública está mudando também? Olha, eu tenho certeza que a gente está num descompasso entre o que é o discurso de muitos políticos e a opinião pública. Então, se nós fizermos uma qualificação do discurso político de boa parte dos nossos representantes, seja no legislativo ou no executivo, vão dizer, não, nós estamos atrasados porque o meio ambiente não nos deixa desenvolver. Mais predatório, né? É um obstáculo. E nós precisamos, portanto, abrir a porteira e fazer o que os outros já fizeram, que foi desmatar para gerar riqueza. Essa narrativa, que absolutamente não concordamos com ela não é a narrativa que está na cabeça das pessoas, conforme essa pesquisa que foi feita segundo todo o rigor técnico, estatístico, pela Action, né? Foi feita com a Action, que é liderada pelo professor Afrânio. E a gente tem isso decupado por faixa etária, nível de escolaridade, etc. Um dado muito interessante, 75% dos manauaras acreditam que não é necessário desmatar para gerar emprego e renda. 75%. É super animador 75%. Isso daí, né? Me surpreendeu. E isso, acho que dá um sinal, inclusive, para o debate eleitoral desse ano, porque eu acho que nós precisamos de candidatos que falem isso para os seus eleitores. Falem assim, olha, nós vamos atuar em defesa da floresta em pé. Né? E não a favor da destruição. Porque a quem interessa a destruição? É importante fazer essa pergunta. A destruição interessa, sim, não ao desenvolvimento da sociedade, mas ao interesse de alguns grupos. Quais grupos? 3. Os extratores de madeira ilegal, os garimpeiros de madeira, os garimpeiros de ouro, e os grileiros de terras públicas. São esses 3 que ganham dinheiro. Só que eles, ao ganharem dinheiro, eles privatizam os resultados econômicos disso e socializam os prejuízos. Me explico. O que acontece com a produção de ouro no Amazonas, por exemplo, lá no Rio Jutaí, ou aqui no Rio Madeira? Esse ouro vai para as mãos de alguns, muitas vezes ligados ao narcotráfico. Né? E o que acontece com o mercúrio? Vai para o peixe. Quem come o peixe? Todos nós. Saúde pública. Segundo, quem ganha dinheiro com a grilagem de terras? Os criminosos que se apropriam de terras públicas para revender com grandes lucros. O que acontece com a grilagem? Vira desmatamento, que vira incêndio, que vira poluição do ar. O que acontece? Todos nós respiramos o ar poluído a partir de agora. Agora começa a safra de queimadas, que vai de junho, julho até novembro. Saúde pública, né? Novamente. Isso é um problema sério de saúde pública. Então, o que nós temos é uma narrativa estimulada por interesses econômicos de uns poucos que prejudicam a vida de toda a grande maioria. Então, a grande maioria está comendo peixe envenenado com mercúrio ou cheirando ar poluído pelas queimadas, é que está pagando o preço de um desenvolvimento que não gera emprego de qualidade, não gera renda, não gera prosperidade. E nem renda para o país, né? Porque esse ouro todo sai em forma de contrabando. Uma parte então, inclusive, não gera nem divisa para investimento público nessa saúde que eles prejudicam. Agora, em relação às eleições, você falou aí, né, que tem um descompasso evidente, né, entre o que propõe a maior parte dos políticos e o que quer, né,
a população, que são os eleitores, tem uma iniciativa recente dessa concertação pela Amazônia, que tenta trazer para o debate eleitoral as pautas ambientais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como é que esse grupo vai tentar, né, levar esses temas para o debate. A concertação pela Amazônia é um movimento que envolve hoje cerca de 400 indivíduos, né, de diferentes lugares do Brasil, e que teve um grande mérito, que foi levar a discussão da Amazônia para a Faria Lima, né, para o Centro Empresarial Brasileiro. Hoje o desafio é fazer com que a Faria Lima ouça a Amazônia, né? Porque, obviamente, as pessoas que ali estão têm muito mais acesso às redes de comunicação, etc. Então, é algo que a gente vive um bom problema, né? Um bom problema que é o fato de termos conseguido fazer com que a Amazônia, em função daquilo que falávamos anteriormente, do interesse econômico, são grupos econômicos que estão passando a ter problemas para exportar, porque os mercados estão fechando, né, para carne brasileira, para soja brasileira e etc, etc. Então a concertação fez um conjunto de debates e discussões muito ricas e que tem resultado em convergências, em consensos relevantes. Eu acho que é uma contribuição bastante interessante e aponta também para a necessidade de nós fazermos aqui na Amazônia, aqui no Amazonas, processos parecidos, de diálogos, de convergência, e de uma certa forma o programa de vocês contribui para isso, né? Para aprofundar em debates e análises com formadores de opinião. Esperamos, até porque estimular. Essa história da concertação é extremamente importante que as ONGs estejam para falar da Amazônia lá, porque eu tenho uma visão muito crítica, acho que meus colegas também, de como a imprensa nacional tem coberto mal e porcamente a Amazônia, né? Então, se não tiver gente daqui, né, que trabalha aqui para falar para os Faria Limers, para usar um termo da moda, o que está acontecendo aqui, do que é necessário e do que a gente falou agora há pouco com o Denis Mineve, numa entrevista, né, que vai ao anterior, né? Não estou falando, porque às vezes eu posso me atrapalhar toda, né? Mas de saber que a Amazônia, ela tem necessidades muito diferentes e diversas, né? A Amazônia não é só uma vocação, né? A Amazônia não é só Guaraná. Então, isso daí é extremamente importante, que você possa falar para eles o que é necessário aqui, né? Porque a imprensa não tem feito isso ultimamente, a imprensa nacional, né? Nem correspondentes tem mais aqui. E a imprensa tende a responder muito a fatos da vizinhança, espasmódicos. Aí aparece o dado desmandado, aumentou o desmandamento, aí sai a manchete, acabou. A gente não tem um hábito de aprofundar muito, né? E em função até da própria mudança das mídias, né? Que tem cada vez menos jornalistas sêniors e, portanto, menos capacidade de aprofundar nos assuntos. Eu acho que esse coloca um desafio muito grande para o mundo da comunicação. Como que a gente consegue romper a barreira do touch ali, né? Que passa tudo muito rapidinho, sem profundidade. Exato. Então, acho que aí tem um desafio enorme e volto a dizer, acho que espaços como esse aqui são muito legais para isso. Agora, recentemente, você passou a fazer parte como membro ordinário da Pontifícia Academia de Ciências Sociais do Vaticano. Chegou perto do Chiquinho. Pois gente boa, eu também gosto muito dele. Enfim, o Papa Francisco vem demonstrando ao longo da sua atuação uma preocupação com o meio ambiente, especificamente a Amazônia, já recebeu alguns governadores da Amazônia. De que maneira a tua entrada como membro pode ajudar a ampliar essa discussão, levar para algo tão importante como é para o mundo o Vaticano, extremamente representativo ao longo da história da humanidade, trazer essa discussão, ser uma voz nossa da região amazônica, do Brasil, dentro desse conselho? Olha, essa é uma academia de ciências que tem a função de oferecer ao Papa uma base científica sobre os temas mais
desafiadores da humanidade, né? Lembrando que, em particular, o Papa Francisco se debruça muito sobre temas que não são apenas do catolicismo, né? Nem só do cristianismo. Ele trata de temas da humanidade, temas que afetam muçulmanos e, enfim, diferentes matizes religiosos. E aí é um privilégio enorme participar de um grupo muito de alto nível. Segundo, a enorme responsabilidade de fazer com que, enfim, a experiência, o conhecimento que eu adquiri possa fazer parte desse aconselhamento, né? E o Papa é uma pessoa espetacular que todos acho que admiram. Quem não leu ainda, eu recomendo que leia a encíclica Laudato Si, né? Que é uma encíclica que está na internet, qualquer um pode achar. Fala sobre a Amazônia, né? Que fala sobre a Amazônia e fala sobre o futuro da humanidade, ou como cuidar da casa comum, né? Que é no planeta Terra. E a cada reunião da academia se debruça sobre um tema. O último tema foi um tema muito interessante, que foi sobre família. E a família como núcleo organizador da sociedade. E aí, ó, para você ver como é que é a dinâmica. Teve uma apresentação de um diretor de Harvard, da Escola de Políticas Públicas, analisando a diferença entre famílias norte-americanas que têm nível universitário versus aquelas que não têm. Em parâmetros como, por exemplo, o número de dias que os pais leem livros para as crianças à noite. Diferença enorme. Caramba. Número de dias que tem jantares em família, onde as pessoas conversam sobre temas, enfim, da vida. E assim vários outros parâmetros. E aí, na sequência, uma psicóloga também maravilhosa, falando o que isso implica para o desenvolvimento da capacidade cognitiva das crianças, dos jovens. E como que isso afeta o sucesso profissional. Então, um filho daquela família que não lê historinhas, que não tem o hábito de fazer isso, aquilo, vai ter menos oportunidades na vida. Aí aparece o diretor da Universidade da África do Sul, um maravilhoso, de sobrenome Zulu, é o nome desses africanos difíceis de lembrar, e ele mostra a estatística: 40%, 30% das crianças da África do Sul vivem com os dois pais, pai e mãe. 40% só com a mãe. 30% com nem o pai nem a mãe. Altíssimo. E aí foram analisar por que isso. Porque na época do apartheid, os homens eram trazidos para como se fosse mega acampamentos para trabalhar na mineração semi-artesanal. E deixavam as suas mulheres, e uma vez por ano, voltavam às suas aldeias, comunidades, etc. Isso criou um histórico de desagregação familiar, de violência sexual contra mulheres, e etc, que hoje é um problema. Então, me fez... E aí depois, na sequência, entraram os filósofos. Aí veio Santo Agostinho, Aristóteles e tal, interpretando tudo isso, e junto à luz do Gênesis também, que aí entra um pouco de teologia, né? Então, esse aqui é o tipo, é um exemplo, né? Essas reuniões são virtuais? Não, são presenciais. Mas haviam, sempre com a pandemia, não houveram reuniões. Essa foi a primeira que eu estou acabando de escrever agora, no mês passado. Foi quando eu tive a oportunidade de ser formalmente nomeado pelo Papa, numa solenidade super bonita na sala do consistório, aonde o nosso arcebispo aqui vai ser nomeado cardeal. Nessa sala do consistório. Isso é mais você vai, quando você começa a reunir, né? Fatos simbólicos que mostram como a Amazônia está num lugar privilegiado hoje, né? Mas não está sabendo aproveitar, eu acho, né? Toda essa tensão que tem em cima da Amazônia, a gente também estava falando sobre isso com o Denis Mineve, como se a gente tivesse uma oportunidade de fazer diferente e acaba desperdiçando, né? Em que medida você acha que o trabalho na FAS pode ajudar a propor esse outro caminho? A FAS, eu costumo dizer que é uma instituição de solucionologia. A gente vive num mundo que tem até um cartoon da Mafalda ótimo, que eu uso, e até se puder projetar, é muito, muito legal. Ela olhando para o planeta e falando assim,
nosso planeta é cheio de problemas, fome, armamentismo, violência, e depois ela Os mesmos até hoje. E fala assim, nós temos mais problemólogos do que solucionólogos, mas o que haveremos de fazer? Então, eu acho que a FASE é uma instituição de solucionologia. Então, a gente sabe que tem 200 problemas, a gente gasta 99% do nosso tempo tentando achar uma solução para aqueles problemas. E aí, assim, essa é a contribuição que a gente acredita que seja importante, porque é muito mais difícil tentar resolver o problema do que descrever. Descrever o problema é fácil. Olha para o pé de uma árvore, ele fala assim, morreu a árvore. Que coisa, que tal, alguém errou. Você pode até dizer, errou porque não botaram água, ou porque não botaram adubo e tal. Agora fala assim, legal, vá você e plante uma outra árvore e vamos ver se ela vai dar certo. Aí você passa pelo teste do sim ou não. A solucionologia é, do ponto de vista emocional, mais desafiadora, porque você está diante de um potencial fracasso. A problemologia é mais cômoda, você só fala assim, olha, aqui deu errado, essas crianças estão tendo um desenvolvimento baixo. Mas beleza, então um monte de escolinha faça elas funcionarem melhor. Esse é o grande problema da política, né? Eu queria do Brasil, né? Os problemólogos, né? Por isso que existem, ainda bem, a sociedade civil, as ONGs, né? Tá aqui, o problema, né? É menor do que o Brasil, sim. Mas vamos solucionar aquele Mas pequeno, não só também dos governos. Acho que da própria universidade. Uma das coisas que me fez deixar a universidade, eu fui professor, como a Daniela lembrou no currículo, e durante 13 anos como professor fixo, assim, e a universidade ela está muito viciada na descrição dos problemas. Eu acho que um dos grandes desafios é a universidade brasileira se engajar na solução dos problemas. Perfeito, e arregaçar as mangas e ir em frente. E enfrentar o teste da realidade, ver se dá certo ou se não dá certo. E não tem problema dar errado, não. A gente fazendo que às vezes a gente erra, mas depois aprende. Né? Então, eu acho que esse é o tirar do papel, né? Principal, a meu ver. Virgílio, né? eu queria tentar fazer uma amarração entre várias respostas que você deu, que, no final das contas, o homem da Amazônia, mais especificamente o interiorano, o ribeirinho, ele está ali no centro dessas discussões. Quando você assume a secretaria e se cria uma secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, essa palavra desenvolvimento sustentável já insere o homem nesse contexto, né? Não é a natureza pela natureza, mas o homem inserido nela. Vocês vêm naquela época com um projeto do Bolsa Floresta, né, tentando incentivar a manutenção da floresta em pé. Você fala agora, já 20 anos depois, que o homem, nessa última discussão que tiveram na Academia do Vaticano, é o centro, a família ali, o centro. Eu acho que do jeito que a África e os Estados Unidos têm vários exemplos nossos também do homem amazônida entrariam nesse contexto, né? A dificuldade, por exemplo, que as crianças, sobretudo adolescentes, têm no interior, que tem que sair de muitas comunidades, porque muitos municípios do interior não têm o ensino médio, tem que vir para uma cidade maior para continuar estudando. Enfim, a minha pergunta hoje já existe nos organismos internacionais, dentro do Brasil, confesso que eu acho muito pouco, mas uma visão de que a Amazônia existe também pelas 22 milhões de habitantes que nela estão aqui, que eles precisam de uma alternativa econômica. Você está falando de bioeconomia. Como é que o homem está inserido nisso? Não faz sentido a natureza pela natureza em pé, sem se dar alternativa para que esse homem que aqui vive sobreviva com dignidade e mantenha a sua família. Como é que as pessoas enxergam esse homem inserido nesse contexto de meio ambiente? Eu diria que a visão à distância é muito mais uma visão da natureza. Então, a Amazônia, no imaginário das pessoas, é natureza. Tem as plantas, os animais. Depois, em segundo lugar, vêm os povos indígenas, que também fazem parte desse imaginário de Amazônia. A gente tem que tentar entender por que o mundo inteiro é preocupado com a Amazônia. Olha aí. Mas... vamos aqui só mostrar aqui a... se há mais problemólogos que solucionólogos, pero que vamos fazer, né? Então Vocês procuram que a FAI seja um solucionólogo. Nós somos solucionólogos. Então
estamos falando do homem amazônico, ele continua sendo da visualização externa, né? Indígena. Então, a floresta de um lado e os povos indígenas. E aí eu estava dizendo assim, de onde veio isso? Por que a Europa é mais preocupada com a Amazônia do que com as florestas do Congo, por exemplo, na África? Ou as florestas das dipterocarpáceas da Ásia, que são muito parecidas, a grosso modo, igualzinho à Amazônia, né? E aí, a hipótese que eu tenho trabalhado ao longo dos anos e falado, escrito sobre elas, é que isso está associado ao trabalho dos naturalistas. Os naturalistas ingleses, alemães, né, principalmente, os franceses, mas principalmente esses naturalistas que vieram aqui no século XIX e descreveram esse mundo novo dos povos indígenas, totalmente diferente, uma outra cultura totalmente Wallace, diferente. Alexandre e tantos outros, né? Aliás, você falando do Wallace, o Wallace é um inglês, né? E que fez as suas pesquisas sobre a teoria da evolução das espécies no Rio Negro. Com os macacos. E que teve um papel super importante na formulação da teoria do Darwin. É que o Darwin chegou ao ponto de dizer que não deveria ser chamada de darwinismo, devia ser nominada em relação ao Wallace. Então, o Rio Negro tem um capítulo tão importante quanto Galápagos na história da evolução das espécies. Conhecido pelo bisneto de Darwin, que eu tive a honra de entrevistar alguns anos atrás. Olha, que legal, que legal. Tem um livro ótimo que chama Naturalists in Paradise, Os Naturalistas no Paraíso, escrito pelo John Hammond, da Academia de Ciências da Inglaterra, maravilhoso, da Grã-Bretanha, maravilhoso. É um historiador, né, desses brilhantes. Mas onde que eu queria chegar? Para dizer que esses naturalistas colocaram nas escolas, na cultura desses países, um imaginário de Amazônia que persiste até hoje. Então, não é por acaso que a Alemanha é o principal doador ao longo de décadas para a conservação da Amazônia. Então, a meu ver, vem daí essa história de envolvimento. E não tem nada de interesse, cobiça, isso é uma narrativa completamente sem pé nem cabeça. Não existe isso, né? É um fantasma. É muito mais fácil a gente cultivar um inimigo externo do que a gente encarar os nossos problemas, né? Exatamente. Uma vez... feito bastante. É muito fácil. Não, o problema é que estão aqui interessados. Não, quem explora o ouro nosso de forma legal são brasileiros. Quem estraga as florestas gerando madeira ilegal são brasileiros. Se uma empresa multinacional quiser fazer mineração aqui, como a Alcoa faz, basta bater na porta e o presidente da República, o ministro, o governador, o prefeito vai receber, vão querer. Então não precisa, não é uma coisa feita de forma escusa, não. Isso é uma outra narrativa absolutamente falaciosa, né? Falaciosa. Não existe isso, não existe. É lógico que tem interesse, mas não tem nada assim que seja algo, um complô, né? Essa ideia também de que existe uma conspiração, estão querendo usar a Amazônia, isso é completamente bobagem. É muito mais relevante o fato de nós brasileiros ou estarmos fazendo mal feito ou não estarmos tendo a competência de fazer bem feito. De coibir, né? De usar, isso. por exemplo, desenvolver os fármacos. Por que nós temos uma maior diversidade de plantas e de químicas, né? De produtos bioquímicos do mundo? E o CBA é um... E o CBA está parado. A Bio, por exemplo, que é uma outra coisa importante, nós conseguimos montar uma aliança de todas as universidades do Amazonas, a UEA, a UFAM, a Unitolins, etc, CETAM, o IFAM, para gerenciar o CBA. Ganhamos esse edital em 2019. Foi cancelado. É triste. Por quê? Por causa dessa incompetência de gestão, né, brasileira. Então, acho que o problema está muito mais nisso, né, na incapacidade nossa, infelizmente, né, e falo, nossa, brasileiros, né, e brasileiras. Claro. Eu acho que a gente tem que encarar isso. E é muito mais fácil você apontar o problema para o outro lado. Falar, não, o problema não é nosso, é do fulano e tal. No episódio anterior, que a gente estava conversando com o Denis, falamos exatamente isso, né? A melhor maneira de coibir a biopirataria é fazer antes, descobrir antes, desenvolver cérebros, né? E eu acho que essa mentalidade falta para
para nós brasileiros e para nós amazônicos. Mostra a pesquisa que a gente tem orgulho, mas pouco a gente vai além do orgulho e da necessidade da floresta em pé. Eu acho que falta esse passo, né, Virgílio? Eu acho que falta a gente ter a ousadia e a perseverança para construir um novo caminho. Porque fazer a agricultura da soja foi um logro muito relevante da Embrapa e de outras instituições que pesquisaram e desenvolveram essa tecnologia. Mas foi mais ou menos fazendo a mesma coisa do que se faz no centro-oeste norte-americano, em Iowa e etc, etc. E é um plantio de soja, enfim, é mais ou menos a mesma coisa. A diferença de lá para cá é ver a variedade diferente e a adubação do solo de forma diferente. Mas é a mesma planta, mesma coisa. Fazer uma indústria baseada na abacaba, no patauá, na mandiroba, no etc, é totalmente diferente. Então é um desafio muito maior. Eu defendo há muitos anos, né, que o Brasil deveria ter um grande investimento em ciência e tecnologia. Aliás, eu fui voto vencido há muitos anos, eu ainda era professor da USP à época, quando a Embrapa foi planejar o seu Centro Nacional de Pesquisas Florestais. E chamaram um conjunto de pessoas, etc., e fizeram uma discussão, e eu defendi à época que fosse em Manaus. E acabou sendo decidido a construção do centro em Curitiba, no Paraná. E acho que foi um erro histórico na Embrapa. E a história é cumprida, mas a gente não investe de forma relevante. O que é investido no INPA aqui, que é uma instituição maravilhosa, mas é um absurdo, devia ser 100 vezes maior. Não é assim o dobro, não. O orçamento do INPA devia ser 100 vezes maior. Em vez de ser 30 ou 40 milhões, devia ser 4 bilhões. Né? Devia ser um orçamento gigantesco para ter fôlego. E também fazer uma ação mais engajada na solucionologia, né? Então, acho que tem, de um lado, o desafio de aumentar o financiamento, mas de outro também o desafio de fazer com que essas instituições estejam engajadas na solução dos problemas. Ou seja, investir e cobrar, né? Para que se tenha uma solução e que se possa efetivamente fazer algo concreto, né? Não ficar apenas no discurso, não é isso? Virgílio, é isso. A gente queria ficar conversando mais, mas a gente te agradece demais esses minutos, quase uma hora de papo. Muito obrigada. Valeu a pena a gente esperar, né? Que a gente esperou a tua agenda ser possível, com tantos eventos internacionais que você vai nos representar. E muito obrigada por compartilhar aí essa tua visão de Amazônia com a gente. Obrigado a vocês e parabéns. Obrigada. Pelo programa. Obrigada, Aru, Liege. Até a próxima. Até semana que vem. Muito obrigada. Tchau. Gente.